amigos, mais uma vez me apresento aqui para continuar os nossos papos a respeito da espiritualidade. Porque sim, tem muitos assuntos que não é porque eu falo que a espiritualidade que é só batido, só fala espiritismo, mas muito assunto que é batido aqui vem de outros meios, de outros grupos, né? Como eu já falei, tem muitos maçônicos, esotéricos, Rosa Cruz, tem uma infinidade de vários grupos aqui na Terra que eles se reúnem com essa finalidade de estudar sobre os hábitos, sobre a maneira de ser, né? Porque eles mesmo falam, mas por que está acontecendo isso? O que o humano tem na cabeça? Por que ele não está progredindo tanto? E assim se reúne, não só aqui no nosso meio dos encarnados, como também no plano espiritual. Então agora nós vamos falar sobre o assunto a respeito da prece, que todo mundo, seja esse, seja aquele, tenha religião ou não, todos professam uma prece. É muito difícil às vezes eu perguntar, conversar. Tem pessoas que não rezam, não fazem uma prece assim, né? Como um católico, como outro qualquer. Às vezes ele faz um pedido, ele olha, Deus, estou aqui, preciso disso, assim, assim, me acuda, me salve, me orienta no meu serviço, nessa tarefa que eu vou desempenhar. Isso daí é uma prece, é um pedido, e um pedido humilde, que Deus sabe muito bem o que nós precisamos, né? Assim como o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, né? Os espíritos que vêm sempre nos dar ideia, nos proteger, nos iluminar, todos eles sabem, cada um, aquilo que nós estamos precisando. Mas acontece que tem coisas que nós temos que passar, que nós merecemos, que nós fizemos jus para tal coisa. Então, a gente pede aquilo que a gente vê que a gente realmente está fazendo alguma coisa e quer, necessita. Mas a gente sabe que se a gente não obteve, é porque naquele momento não era isso que estava preparado para a gente. Então, nós vamos entrar no assunto, pedir e obtereis, que é o que Jesus falava, pedir e obtereis, né? Quer dizer, reze que você obterá, que Deus te atenderá. E isso daqui é esse assunto do Evangelho do Allan Kardec. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que fingem orar ao ficar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso estava dizendo Jesus, quando ele estava explicando lá onde ele costumava se reunir com a turma. Então ele fala para a gente não ser igual a eles, que tem aqueles que gostam de rezar alto, fazer barulho, chamar atenção. E ele disse que não era para ser assim. E eu vos digo em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, e com a porta fechada, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê, que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Né? Então, às vezes a pessoa não recebe, mas vem no íntimo nela, da sua cabeça. Às vezes ele sonha, nossa, eu tive um sonho que, nossa, que coisa, bateu bem com aquilo que eu estava pensando. E agora eu sei mais ou menos quais razões que eu não estava recebendo, né? Não estava sabendo o que pedir direito. E assim por diante. Não faleis muito em vossas preces,
como fazem os pagãos, que pensam que é pela quantidade das palavras que são atendidas. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirmos. Então, Mateus, versículo 6. Mateus, um dos apóstolos, né? Quando não é ele, é o Lucas. Bom, quando vos apresentardes para orar, se tivermos alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está no céu, também lhe perdoe. Também os vossos pecados, que por acaso, né, vós amealhastes, né? Então está dizendo que não adianta a gente chegar, rezar, pedir a Deus, pedir aquele outro, se a gente está de mal, está com raiva, está de cara virada com o vizinho, com um amigo, com um parente, com a esposa. Não adianta nada. Então ele pede para a gente perdoar e aceitar essas pessoas, para que a gente seja também perdoada. Ele também disse esta parábola a alguns que disputavam confiança nele, mesmo como sendo justos e desprezados por outros. Então tinha uma turma que respeitava, aceitava tudo o que Jesus dizia. Mas como sempre, né, nem todos aceitam. Nem todos aceitavam e continua ainda assim. Não aceita o que Jesus falou, isso foi invenção, que é história, e assim por diante. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim, para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como e também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. Isso o fariseu na hora de rezar. Então ele falava alto, que ele estava falando, todo mundo escutava, falava, nossa, ele é um santo, né? Se ele faz tudo isso. Mas tinha um outro que era o publicano, no seu cantinho, né? Na sinagoga, ao contrário. Ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer, meu Deus, tendes piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou em sua casa justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, versículo 18. As qualidades das preces são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloquei em evidência, mas orai em segredo. Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavra que sereis atendido, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade, como publicano, não com orgulho como fariseu. Examinai as vossas faltas e não as vossas qualidades.
Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda no altar, vos lembrardes do vosso irmão, que tem algo contra vós, deixai este donativo aos pés do altar e ide antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão e depois voltar e ofertar, fazer a vossa oferta. Mateus, versículo 5. Quando Jesus disse, ide reconciliar com os vossos irmãos antes de apresentar vossa oferenda no altar, ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é de sacrificar o seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele, para ser perdoado, é preciso perdoar se cometeu alguma injustiça contra um de vossos irmãos. É preciso tê-la corrigido. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Ele explicou assim este ensinamento porque os judeus ofereciam sacrifícios de coisas materiais e suas palavras deviam estar de acordo com os costumes em vigor daquela época. Mas como o cristão espiritualizou, o sacrifício não oferece mais dádivas materiais a Deus. Para ele, o ensinamento ganha mais força, oferecendo sua alma a Deus. Ela deve estar purificada, então. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de lado de fora todo sentimento de ódio, de raiva, de mágoa, de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão, ou então preces elevadas pelos... Só então as preces serão elevadas, ou então levadas a nosso Pai. Eis o que Jesus ensinou com essas palavras. Deixai vosso donativo ao pé do altar, e ide primeiro reconciliar com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, isso é verdade, gente. Muitas vezes, seja lá em qual religião que a gente vai, né? No centro, num templo, né? Nas várias religiões que tem por aí afora, né? A gente não adianta a gente entrar emburrado, com raiva, porque acabou de brigar com o vizinho, acabou de ofender a esposa, enfim, ou então a mulher também destratou alguém. Não adianta nada entrar lá, feito um santinho, rezar. A prece nem sai do chão. Então, por isso que Jesus disse, primeiro faça as coisas direito, se reconciliar, né? Antes de fazer oração e pedir aquilo que você não está merecendo, né? A eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Marcos, versículos 11. Há pessoas que contestam a evidência da prece, baseando-se do fato de que se Deus conhece as nossas necessidades, não é necessário que as revelamos. Deus, no entanto, gente, deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se dela. Deu-lhe também a vontade de querer. A atividade pode para ser ativo. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os pensamentos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências, conforme o que faça ou que deixe de fazer, né? Então, e há pessoas que falam, minha mãe, se Deus está cuidando de nós, está sabendo que eu estou aqui, tem o universo inteiro que Ele toma conta,
Ele está sabendo o que eu estou precisando, então não vou pedir. E há quem pense assim, levanta já da cama, já sai de pé duro, ou então na hora de deitar se joga na cama, sem nem ao menos agradecer aquele dia, agradecer o pão que ele teve, a família linda que ele tem, e assim por diante. Deus pode, portanto, atender alguns pedidos, sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se desse ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto, então, acusar a providência de não atender todo o pedido que lhe é feito, porque ele sabe que é melhor para nós. Assim procede um pai que sabia aquilo que lhe seriam prejudiciais ao seu filho, né? Então ele não vai dar e não vai atender. Mas as pessoas que não sabem disso, que não teve uma orientação, ignorantes mesmo, já acham, né, que se ele está naquela situação é por causa de Deus. Imagine se ele fez alguma coisa errada. Imagine, porque ele acha que porque ele está o dia inteirinho trabalhando ali, né, mas vai ver o que ele está pensando, vai ver o que ele fala quando ele chega em casa, vai ver quando que em vez de trabalhar ele vai para uma bebeção, em vez de procurar um lugar sadio. Bom, em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. É o que eu falei. Às vezes a gente pede, mas a gente não está sabendo aquilo que eu tenho que passar, que a gente tem que passar. Que a gente está merecendo, porque se a gente está passando, gente, é porque a gente mereceu. Deus sempre dará coragem, resignação, quando se dirigir a Ele com confiança e lhe inspirará o meio de se livrar da dificuldade por si mesmo. Né? Isso daí é muito bom. Às vezes a pessoa fala, olha, eu não sei que caminho eu vou, se eu viro para cá. Deus, me dá uma luz. Né? Tem gente que fala, me dá uma luz, meu anjo da guarda, meus espíritos, né? Sempre tem pessoas ligadas também aos santos, minha Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Virgem Maria. Isso daí é uma prece, gente. É um pedido de uma pessoa que está aflita, que está desesperada, sem saber qual atitude tomar. Então será ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerindo, né? No caso de quando Jesus não manda aquele que a pessoa está pedindo, ele vai sugerir. Então é onde os bons espíritos vêm, intervêm. Olha, filho, não é esse caminho, é aquele outro. Não é por aqui, é por ali. E assim, é bom também porque ele mexe com a inteligência dele, desenvolve a sua inteligência. Não fica esperando cair tudo do céu. Então fica aí deixando assim, pelo fato dele pensar, dele agir, o mérito da ação. Deus ampara aos que se ajudam a si mesmo, conforme os ensinamentos. É porque tem muita gente que espera que o vizinho venha ajudar, que espera o outro vir falar com ele. Ele não toma uma atitude, não toma uma iniciativa. Né? Principalmente se foi ele, quando criança, foi tudo dado na mão. A mamãe passava a mão na cabeça. Não, ele é assim mesmo porque ele é esquisito, ele tem problema, tititi. Então ele aproveita da situação, ele espera que alguém vai fazer para ele. Né? Ele se acomodou. Então, ajudai-vos e o céu vos ajudará. Mas não os que esperam de um socorro alheio, sem fazer o uso da sua própria capacidade. A maioria prefere ser socorrida por um milagre, sem fazer esforço algum. Então, até a próxima, onde nós continuaremos falando sobre a prece